Olá pessoal, eu agora vou mostrar para vocês como criar um modelo no Excel. Podemos dizer que um modelo é um arquivo padronizado. Imagina a seguinte situação: você tem este arquivo já todo pronto e gostaria de salvar como modelo. Para salvar como modelo, você vai lá no menu Arquivo e clica na opção Salvar como. Mas no nosso caso, nós não vamos salvar como uma pasta de trabalho do Excel. Nós vamos abrir aqui na opção de tipo e vamos salvar como modelo do Excel. Então ele vai salvar com a extensão XLSTX. Então aqui eu já tenho um modelo dentro do Excel. Para ver como é que você usa o modelo, então eu vou lá no menu Arquivo, peço a opção Novo e clico nos meus modelos. Veja que o Excel já tem uma série de outros modelos próprios. Você vai clicar aqui e ele vai mostrar o modelo que você criou. Vou clicar OK. Veja que aparece aquele modelo que você criou. Normalmente os padrões do Excel ele chama de pasta 1, pasta 2. No caso aqui seu, ele chama de coleta de informações 1. Se você abrir um outro, ele vai chamar coleta de informações 2 e assim sucessivamente. Obviamente, quando você salvar, você não vai mais salvar como modelo, vai salvar com padrão XLSX. Bom, agora nós vamos falar sobre como definir as propriedades de uma pasta de trabalho. Toda vez que você digitar um arquivo, uma planilha, quando você salva esse arquivo, ele chama esse arquivo de pasta de trabalho. Quando você passa o mouse sobre ele, aí no Windows Explorer, ele já traz algumas informações. O nome do autor, o tamanho desse arquivo, a data em que o mesmo foi criado. Mas no próprio Excel, você vai perceber que ele contém mais informações do que isso, que a gente chama de propriedades de uma pasta de trabalho. E para ver essas propriedades, você vai aqui no menu Arquivo e clica na opção Informações. Vocês têm aqui do lado as propriedades dessa pasta de trabalho. As principais propriedades que ele traz aqui é tamanho, se ela tiver um título, se ela tiver alguma marca, algumas datas que ela foi criada, a última vez que ela foi modificada, o nome do autor. Nas propriedades, se você abrir aqui, você tem assim, mostrar painel de documentos. Quando você clica aqui nessa opção, veja que ele volta para o Excel e traz aqui na tela algumas informações que você pode digitar para buscas futuras desse arquivo. O título do autor, um título para esse arquivo, se ele trata sobre um determinado assunto, a palavra-chave, se ele pertence a alguma determinada categoria, se você quer determinar ele com um determinado status, como é que está o andamento dele, algum comentário que você queira fazer. Se você não quiser mais essa janela, basta você clicar aqui no botão fechar e ela desaparece, ela já fica guardada lá. Nós temos as propriedades avançadas, que mostra aqui essa caixa de diálogo com algumas guias, como por exemplo a guia geral, que contém onde é que esse arquivo está guardado, quando é que ele foi criado, quando é que ele foi modificado e quando é que ele foi acessado. Então você tem todas aqui essas informações. Aqui você tem aquele resumo que você pode fazer por aqui. Algumas estatísticas, quando é que ele foi salvo, número de revisões, se aconteceu ou não, essas coisas todas ele traz aqui para você. Algumas informações de planilhas, quais são as planilhas que eu tenho lá nesse arquivo. E algumas outras informações, se você pretende agrupar, se você pretende adicionar um novo agrupamento, por aqui, para vir para esta opção aqui. Nós agora vamos aprender como proteger um arquivo com senha. Além disso, vamos falar de outros tipos, como encriptografar um arquivo, também como proteger uma determinada planilha, ou também proteger só uma determinada região da planilha. Também vamos ver como podemos ocultar essas fórmulas para que ninguém veja as fórmulas na sua planilha. Bom, para você proteger a sua pasta de trabalho, você vai clicar no menu Arquivo, vai clicar lá na opção Salvar como, e nessa janelinha que aparecer para vocês, e aqui tem essa opção aqui, ferramentas. Você vem em opções gerais e aí vai aparecer essa janelinha pedindo para você colocar uma senha de proteção e uma senha de gravação. A senha de proteção é aquela que evita o acesso ao arquivo. A senha de gravação, ela permite a você abrir o arquivo, mas não alterar o arquivo. Você pode colocar as duas senhas ou colocar apenas uma das senhas. Fazer o teste aqui apenas com a senha de proteção. Então vou clicar aqui uma senha, vou clicar OK. Ele vai pedir para confirmar a senha. Cliquei OK. Se eu não salvar o arquivo, a senha não fixa no arquivo. Salvei o arquivo e eu vou fechar o arquivo para fazer um teste. Vou abrir novamente. Veja que ele me pede uma senha. Eu vou digitar uma senha errada.
você vai verificar que então, ele não deixa eu abrir o arquivo. Agora sim, eu vou tentar novamente e vou digitar a senha correta. Ele então me permite abrir o arquivo. Para tirar a senha, o processo é o mesmo. Você vai lá no menu Arquivo, Salvar como, Ferramentas, Opções Gerais. E aí é só apagar a senha que está aqui. Confirma, salva o arquivo novamente e pronto. Agora nós vamos colocar uma senha criptografada para o nosso arquivo. Para isso o caminho é o mesmo. Você vai lá no menu Arquivo, clica lá em Informações e clica Proteger pasta de trabalho. Aqui você tem várias opções. E uma dessas opções é criptografar o seu arquivo com senha. Ok? Ele vai exigir uma senha para abrir essa pasta de trabalho depois. Só que essa senha vai estar criptografada. Ela vai ficar muito mais difícil de ser detectada e de ser descoberta como da forma anterior. Então, nós vamos clicar aqui. Nós colocaremos aqui uma senha. Essa criptografia ela é interna. Então quando você fizer isso, vai pedir para você confirmar novamente. E aí a pasta já está protegido. Isso que dificulta é alguém descobrir essa senha através de programas de hackeamento. Mesma coisa lá, se eu quiser tirar, eu venho aqui e mando apagar a senha. Existe uma opção no Excel que é você colocar uma senha para não mexer em algumas estruturas dentro do próprio Excel. Para fazer esse tipo de coisa, você vai lá no menu Revisão, vou dar um exemplo aqui, e clica na opção Proteger pasta de trabalho. Essa opção é para proteger algumas estruturas que o Excel não deixará você mexer. Vou clicar aqui e vou colocar uma senha e dar um exemplo para vocês. Ele vai pedir para confirmar a senha. Você vai perceber que algumas coisas ele já deixou desabilitado aqui em cima que eu não posso mexer. São algumas coisas, vocês podem fazer gráficos, outras coisas, hiperlink, de texto. Então se eu for voltar lá novamente, clicar na opção Proteger pasta de trabalho, então ele pede a senha de volta e eu posso mexer agora em tudo novamente. Isso é para mexer na estrutura de algumas coisas do arquivo. Essas estruturas que ele diz aqui, ou algumas janelas, eu não posso também mexer. Agora nós vamos aprender a proteger as suas planilhas. Eu quero colocar uma senha na planilha, para ninguém mexer nesta planilha. Então para isso eu vou lá no menu Revisão e clico na opção Proteger planilha. Aqui ele vai me pedir uma senha. Essas opções aqui são as opções que eu habilito e que digo que ele pode fazer ou não. Aqui eu vou dizer que normalmente ele só pode selecionar células bloqueadas ou pode também selecionar células desbloqueadas. Eu vou colocar aqui uma senha. Vou clicar OK, ele vai pedir para confirmar a senha. Pronto, isso quer dizer que se eu tentar digitar, ele não deixa. Se eu tentar apagar alguma coisa aqui, ele também não deixa. Agora veja bem, se eu for para uma outra planilha e tentar mexer, não tem problema, porque a outra planilha não está protegida. Isso quer dizer o seguinte, eu posso colocar uma senha para cada planilha. Para desproteger a sua planilha, o princípio é o mesmo. Vou lá na opção, no menu Revisão, na opção Desproteger planilha, eu digito a senha, ela já está desprotegida. O que nós vamos ver agora, em vez de proteger toda a planilha, eu posso deixar uma determinada região desprotegida. Por exemplo, eu vou digitar aqui nesta célula 20%, que é o que faz referência aqui nas fórmulas. A planilha está desprotegida, que isso quer dizer que eu posso editar a fórmula, ou eu posso alterar o valor da receita ou da despesa. Eu quero proteger essa planilha de modo que apenas esta célula aqui, D1, fique desprotegida. Para isso, vou selecionar a célula D1, vou clicar com o botão direito do mouse e eu vou aqui na opção Formatar células. Eu vou aqui na guia Proteção. Está dizendo que esta célula aqui, ela está bloqueada. Eu vou desbloquear esta célula. Isso quer dizer o seguinte, com essa célula desbloqueada, quando eu proteger a planilha, eu poderei mexer nela. Eu vou clicar OK, vou proteger a planilha e veja que eu não posso mexer aqui na planilha, tá vendo? Mas eu posso mexer na célula D1 e, obviamente, ela altera a região, mesmo a região protegida. Uma outra opção bastante interessante é você ocultar as fórmulas que você digita nas planilhas. Para isso você vai fazer o seguinte, você vai selecionar a região que contém fórmulas, vai clicar com o botão direito do mouse sobre a região que está selecionada, vou clicar aqui na opção Formatar célula, eu vou pedir para ocultar, vou clicar OK. Mas veja que imediatamente elas não somem, porque ela só funciona quando você protege a planilha. Então eu vou clicar aqui na opção Proteger planilha, vou proteger a planilha normalmente. Pronto, você veja que agora eu clico sobre a célula
e a fórmula não mais aparece.